Vou chamar os 4 netos aqui à frente. Por favor, me ajuda aqui, meus netos. Isso estava para ficar no meio da mensagem. Mas como não vai dar, vou fazer agora para depois parar. Olha que coisa linda são os meus netos. Aqui está a Sofia, princesa Sofia. Oi, pessoal. Fala. Fala aqui. Oi, pessoal. Fala. Dá um beijo, por favor. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala, paz do Senhor. Oi, pessoal. Paz do Senhor. Oi, pessoal. Fala, paz do Senhor. Paz do Senhor. QD, Arthur e Lucas. Senta aqui, vocês. Vem cá, vamos sentar aqui no chão. Senta todo mundo aqui, senta os 4 aqui. Ei, Tutu, dá um beijo no vovô. Dá um beijo. Um beijo. Valeu, Lucas. Aqui, segura aqui. Segura aqui, vem cá. Vou precisar de ajuda. Isso vai no meio da mensagem. Então vou ter que fazer agora para poder ganhar tempo, tá bom? Rapidinho. Marisete, alguém vai me ajudar? Suelen, alguém vai me ajudar? Segura aqui. Me ajuda aqui. Vou dar para vocês. Sabe, uma vez, Diego falou sobre o Jardim do Éden. Ele nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Ele nem sabia que eu ia pregar sobre isso. E no Jardim do Éden aconteceu uma coisa interessantíssima que levou Adão e Eva a desobedecerem. E essa desobediência trouxe um caos para a gente. Aqui tem MM. Você gosta de MM? Dá um copo aí. Vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês, mas vocês não podem comer. Vocês não vão poder comer. Me ajuda aqui. Tá bom? E eu vou sair. Olha, Sofia, não pode comer, tá? Tá? Bota. Ah, vem aqui, senta aqui, vem aqui. Vem aqui vocês, senta aqui. Senta aqui, de frente para lá. Senta. Senta aqui, Dudu. Tá bom? Então, olha aqui, Sofia, Tutu. Você gosta de MM? Quem gosta de MM? Gosta de MM? Você gosta? Aí, tá bom. Vamos fazer, vocês não podem comer, tá, Tutu? Não pode comer. Tá bom? Não tem problema não. Aí, um pouquinho para cada um. Tá bom. Aí. Não tem problema. Vocês não podem comer, tá? Então a gente vai pregar o tempo todo, vocês vão ficar com MM sem poder comer. Então, na verdade, essa parte era o meio da mensagem. Estou trazendo para o início, Deus sabe todas as coisas. A obediência é algo fundamental, porque tem coisas que nos atraem, tem coisas que são tentadoras, tem coisas que a gente cobiça, tipo o MM. Tem gente doida para comer um MM aí. E não é só criança, não, tem uma turma de adulto aí. Eu ia trazer, sabe o quê? Você gosta muito daquele, como é que é o nome daquilo, Marisete? Net também adora, hã? Eu ia trazer Nutella. Mas eu ia ficar com vergonha aqui, a Net ia pular aqui em cima, Marisete, Anitta, ia vir muitos adultos, ia quebrar tudo. Então eu preferi deixar. Eles estão comendo ou não, né? Não? Coisa linda, né? Deixa eu ver. Gostoso, ó. Bom. Bora! É bonito? Mas eu gosto, é bom.
Enfim, isso aqui estava programado para o meio da mensagem. Às vezes as coisas nos tentam, e aquilo que a gente mais gosta, com a criança principalmente, delícia. Delícia, né? Obrigado. A mensagem vai ser o tempo todo comendo M&M. Vou fazer o seguinte. Eu vou esconder. Vocês não podem comer, tá bom? Tá bom? Vou esconder. Faz de conta que eu estou escondido. Como é a gente querer fazer algo e não estar sendo vigiado? Como é a gente estar? Como é? Não pode. Ninguém comeu? Ninguém? Caramba, como é que eles são fortes e vencedores, né? Eu saí, tá? Não come. Tá certo? Já pode? Vem me avisar logo. Você bate aqui? É só sobre o Abraão, chegando ali em cima, o Abraão ele vai estar lá com o fone com a gente. Tá. A minha máscara ficou muito abafada. Lá no retiro, sem ela, eu não consegui entender. O pessoal lá atrás não via muito pouco. Vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a pregação, você faz no final. Eu vou para a pregação, vocês fazem no final. Tá bom. Ok, ninguém comeu, né? Lucas comeu? Sofia comeu? Tutu, você comeu? E Pedro comeu? Ok, um grande exemplo de dedicação. Então, eu vou, devido ao trânsito, o pessoal está demorando a chegar, eu vou entrar na pregação, senão a gente vai ter problemas. Mas baseado no que está acontecendo aqui, foi mais ou menos isso que aconteceu no Jardim do Éden. Então não projeta nada que eu vou direto, tá bom? Vocês comeram M&M? Pedro não comeu não, né? Não, a Tu também não, né? Lucas também não, né? Então tá bom. Vocês podem comer o M&M. Pode descer lá, vai. Desce e podem comer o M&M. Vai lá, vai. Vão aplaudir meus netinhos aí, por favor. Ô Diego, que deu o M&M? Ah, malandro. Alguém quer? As crianças querem, tem 1 quilo só. Aqui, vem cá. Infelizmente eu tenho que distribuir um pouquinho. Então, Carol, leva para lá e distribui para a turma toda. Vai lá. Vai lá, pode vindo. Pode vir. Tem 1 quilo ali de M&M. Essa é Reviver em Cristo. Somos uma grande família.
Quando acabar já era. A teologia. Tá bom aí? Ê, coisa boa. Tem a porção de adulto querendo ir aí. Pode ir, Net. Estou vendo você aí, estou vendo. Pode ir. Estou vendo a porção de adulto doido para pular. Rui, ela, a carinha do Rui. Pode ir lá. Pode ir, Afonso. Se não me engano, não. Bem, vamos lá. Vamos deixar a peça, então, a apresentação do pessoal para o final, tá bom? Porque senão a gente vai perder tempo. O trânsito está complicado, a gente vai atrapalhar um pouco. Então, eu vou cortar um pouco, só os versículos que eu pedi, tá bom? A proposta da mensagem de hoje é muito simples. Família e igreja, impossível que haja separação. Mas com base bíblica eu posso falar isso? Bem, antes de aprofundar nesse título, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós sabemos que na atualidade, os valores morais da família, bem como os valores morais e espirituais da igreja, vêm se degradando ao longo do tempo. Isso é fato. Nós estamos percebendo isso. Isso vem acontecendo naturalmente. Então, esses valores morais que a família obteve lá no início, no aprendizado, no berço, somado aos valores morais e espirituais que a igreja também veio aprendendo e cultivando ao passar do tempo, nos dias de hoje, nós observamos uma degradação, uma desconstrução de tudo que nós aprendemos. Mas antes de abordar a família e a igreja como paradigmas indivisíveis, eu queria dizer para você que a gente precisa entender, em primeiro lugar, o significado da palavra igreja, porque família nós já sabemos. A origem da palavra família, ela vem da palavra igreja, vem no grego, de eclesia. Lá no Novo Testamento, a primeira vez que essa palavra foi usada, depois você pode pesquisar na tua Bíblia, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz a Pedro, edificarei a minha igreja. Então essa palavra igreja aí no grego é eclesia, ou seja, uma assembleia, uma reunião ou um grupamento de pessoas. E Jesus usou a primeira vez essa palavra lá em Mateus 16, versículo 18. E desse modo, a igreja passou a ser o lugar da reunião dos cristãos. E a título de informação, de onde surge essa religião, de onde surgem os cristãos? Jesus não fundou o cristianismo. Ele edificou a igreja. É importante que você entenda isso. O nome cristão foi dado aos discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 26, em Antioquia, quando os discípulos estavam ali pregando pela primeira vez, e eles foram chamados, ou melhor dizendo, eles foram chamados ali de cristãos, foram apelidados de cristãos. Então, em Atos 1, 26, você tem aí a primeira vez a designação cristão, e não Jesus colocou essa designação. Voltando ao contexto da mensagem, é imprescindível a gente entender que os ensinamentos bíblicos, eles destacam claramente a dualidade igreja-família, sem separação, andando agrupados, andando juntas, unidas, em tempo integral. Acredite você que isso é tão forte, e é tão forte, que igreja no Novo Testamento, ela leva o nome de noiva. E se ela leva o nome de noiva, quando você pensa numa noiva, você se remete a um casamento, uma prospecção de um casamento, uma prospecção de bodas. Então, se existe um casamento, existe uma tendência para uma festa, que são as bodas. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz: o zelo que tenho por vocês, Paulo dizendo, é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido,
Cristo querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz: regozijemo-nos e vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Então, voltando, se existe uma noiva em foco, existe uma perspectiva de uma boda, uma perspectiva de um casamento. E se existe a perspectiva de um casamento, existe um cenário de constituição de família, que por sua vez, une a palavra noiva à igreja. Noiva, igreja, igreja, família. Logo, não tem como separar, como isso andar separado. Isto posto, o pastor Diego mencionou aqui sobre o Éden. Se a gente tem como característica de igreja a família, e de família como igreja, nós podemos dizer de uma forma analógica que o jardim do Éden teve a denotação da primeira família, ou melhor, da primeira igreja, porque a primeira família foi real. Então, se a gente ir por esse prisma, por esse conceito, o jardim do Éden teve a constituição da primeira igreja também, onde você tem Deus como sumo sacerdote, como pastor, e você tem Adão e Eva ali como as ovelhas. Olha que interessante. Mas fato é que Deus, o pastor daquela igreja ali constituída no Éden, tinha um objetivo de harmonia, de vida, de prospecção futura como nunca houve, porque ele criou Adão e Eva e colocou naquele jardim para que eles cultivassem, trabalhassem e viessem a ser fecundos na terra. Gênesis 2,16 diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, no versículo 17. Porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Mas o que acontece? Todos nós sabemos que houve a desobediência. Deus deu uma ordem: não comam. Mas lá em Gênesis capítulo 3 aparece uma serpente, e aquela serpente começa a induzir Eva e trazer engano à mensagem que Deus deu para Adão e Eva. A serpente, que era o animal mais astuto, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, vai dizer para a mulher o seguinte: não foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, no versículo 2, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse que para a gente não comer, olha só, a que está no meio do jardim, e nem tocar nela, do contrário, vocês morrerão. E a serpente disse para a mulher: certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão, versículo 5, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a serpente coloca uma dúvida, coloca algo complicado na vida de Eva. Ela dá ouvido. Muitas vezes a gente dá ouvido a coisa que não presta. Tão fácil dar ouvido a coisa que não presta. Tão fácil dar ouvido a fofoca. Tão fácil dar ouvido às pessoas que falam mal dos outros. Isso acaba servindo de destruição para nós mesmos. E o que acontece? Diante desse cenário de engano, a mulher, ela vai ver que a árvore é agradável ao paladar, é atraente aos olhos e desejável. Ela é, versículo 6, agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento. Agradável, atraente, desejável. Era um MM. MM. Era a hora das crianças chegarem aqui. Agradável, atraente e desejável. O que acontece? Satanás nunca vai vir numa forma que não seja atraente. Entenda isso. Satanás vai usar estratégias que são atraentes, agradáveis e desejáveis. Entendam isso. Escrevam uma coisa:
Cuidado com aquilo que é fácil na vida. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. Existem muitas pessoas vendendo sonhos que são, na verdade, pesadelos. Não existe atalho neste mundo. Cuidado para aqueles que ficam vendendo aquilo que não existe. Sonhos inexistentes. Sabe o que acontece? O pastor daquela igreja vai procurá-los. Deus, como pastor daquela igreja, então, vai chamar o homem lá no versículo 9. Onde você está? No versículo 10, sabe o que acontece? O homem ouve os passos de Deus no jardim e fica com medo, porque ele está nu, e vai se esconder. E no versículo 11, Deus pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, o qual lhe proibi comer. Olha a desobediência. Eu falei para você não comer o M&M. Eu falei para você não fazer isso. Mas eu saí um pouquinho, quando voltei e você comeu. E muita gente queria comer também. Mas o interessante é que Adão, ele não assume a responsabilidade, ele treme na base. Ele está sendo confrontado. E todas as vezes que nós somos confrontados, existe uma tendência do ser humano covarde, de ficar escondido, de não assumir o erro, de dizer: eu errei, eu sou o responsável, fui eu. Nós temos a tendência de culpar o outro. A inflação está que está porque o governo é assim. A política é o que é porque os governantes são assim. Mas quem elege os governantes? Somos nós. Então nós temos uma tendência de transferir a culpa para o outro. Nunca a gente assume. E aí, Adão agora vai transferir a culpa para o pastor. Pastor é culpado de tudo. Desde o dia já no Éden já era culpado. Foi a mulher que tu me deste. Lá no versículo 12. Foi a mulher que tu me deste. Existe uma tendência em transferir a culpa para o pastor, né? Existe uma tendência que o pastor é culpado de tudo que acontece na igreja. Tudo que acontece. Olha, está com problema, faltou luz. Queimou a luz. Pastor, tem que trocar a luz. Às vezes a pessoa não está disposta a ajudar, joga tudo nos mínimos detalhes. Eu não estou aqui defendendo a classe pastoral, porque eu me incluo, mas de certa forma eu estou falando uma verdade. A gente cobra coisa de pastores que é um absurdo, que nós somos os culpados. Nós temos que parar de transferir a responsabilidade. E sabe de uma coisa? Eu vou te dar um alerta. Toma cuidado, porque muitas pessoas que veem problemas e dificuldades dentro da igreja, nos aspectos pastorais e de liderança, levam para dentro de casa e vai comentar com a esposa e com o filho. Você está cometendo grave erro. Sabe por quê? Se você levar isso para dentro de casa, está arriscado o teu filho ser criado com uma certa forma de não aceitação a pastores e líderes de igreja. Cadê a Flávia? A Flávia está aí, não está? Flávia do Diego. Eu vi a Flávia. Cadê você? Levanta a mão para eu te ver, Flávia. Bem, está aí. Vou dar um exemplo. Flávia é uma pessoa querida aqui. Um belo dia, vou falar porque eu sei que ela não tem nenhum problema falar isso, que eu já falei até uma vez aqui, ela me deu essa autorização. Um belo dia eu estou lá fora e ela está com o Miguelzinho. Miguelzinho, um doce, uma criança maravilhosa, que tinha alguns anos atrás. E o Miguelzinho fez algo que não devia, e ela virou para o Miguelzinho e falou assim: vou falar com o pastor. Pastor Semar, olha aqui, ele fez isso. Miguelzinho olhou para mim, eu parecia... Como é que é o nome daquele bicho japonês, que parecia aquele... Godzilla. Está parecido realmente, né? Está parecido. Eu parecia um monstro para o garoto. Eu falei: não faça isso. Aí ela pediu perdão. E foi muito legal aquele papo, eu conversei com ele. Então nós temos uma tendência de transferir para a nossa família, para os nossos filhos, coisas que nós não deveríamos. E criamos um certo sentimento antagônico em relação à liderança da igreja, em relação aos pastores da igreja. E nós temos que tomar cuidado, que isso pode distorcer a visão dos nossos filhos, a tal ponto
dos cristãos novos perderem interesse na igreja. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Amém? Então tome cuidado, porque nós sabemos o resultado que aconteceu no Éden. A morte imperou, houve aquilo tudo, enfim. E se perdeu os valores familiares naquele momento. Mas no Novo Testamento existe uma reaproximação desse foco. Existe uma sintonia muito grande nos textos bíblicos do Novo Testamento. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo 25, não precisa projetar, vamos passar aqui rapidamente. Você vai entender ali a evidência na comparação da família com a igreja. Você vai identificar os exemplos da indivisibilidade da igreja com a família. E se isso não bastasse, é vital, claro e evidente que vai denotar, se Jesus faltar na família, como centro do lar, a questão harmônica, ela tende a se perder. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. Porque Jesus ele tem interesse significativo nas famílias. Um exemplo claro disso está em Lucas capítulo 19, versículo 5. Jesus vai para um local e ele vê um homem em uma árvore. Sabemos a história, eu vou ter que passar aqui devido ao horário, não posso me prender muito aos detalhes. O que acontece? Quando Jesus vê Zaqueu, ele diz o seguinte: desce depressa, isso está escrito lá em Lucas 19, versículo 5. Eu quero ficar em sua casa. Pergunto a você, por que Jesus pediu para ficar na casa de Zaqueu? Jesus não poderia falar com Zaqueu: Zaqueu, eu quero bater um papo com você, desce aí, eu quero conversar com você aqui na praça. Eu quero ter uma conversa com você rapidamente aqui na praça. Não, Jesus ele é enfático, eu quero ir na tua casa. Por quê? Por que Jesus quer ir na casa de Zaqueu? Agora imagine você, Zaqueu sendo casado e mulher é cheia de coisa com isso. Já imagina você, irmã, vou fazer um parênteses aqui. Imagina aqui a Aline em casa, na vida dela, lá tranquilo. Eu estou aqui com o Eduardo. Ela no seu dia a dia normal em casa, fazendo dentro dos seus afazeres. E Eduardo vira para mim: vamos almoçar lá em casa? A Aline vai matar o Eduardo. Não vai, Aline? Você chamou o pastor para que em casa não me avisou. Eu sei disso que a minha esposa faz isso comigo. Tenho certeza que a Nete faria a mesma coisa. Marcela também, Roberta também, porque você gostaria de preparar a tua casa para o convidado, não é verdade, mulher? Amém ou não amém? Você está comigo ou não está comigo, amém? Agora imagina o cenário. Jesus, ele é o ícone, a referência da Judéia naquela época, em Jerusalém. E agora, eles estão num momento em que Zaqueu, ele é um cobrador de impostos, tem uma vida boa, mas a casa dele não está preparada. E Jesus fala: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. O que Zaqueu era para falar com ele? Olha, segura a peteca aí, deixa eu falar com a minha esposa, deixa ela preparar tudo, depois você vai. Jesus não fez, ou melhor, Zaqueu não fez isso. Zaqueu imediatamente disse sim a ele: ok, vamos lá para casa. Vamos lá para casa. Zaqueu também poderia ter falado com Jesus: Jesus, vamos fazer o seguinte, a minha esposa não está preparada, a minha família não está preparada. Então deixa a gente conversar aqui na praça e depois que lá em casa tiver tudo preparado, aí você vai. Eu quero dizer para você o seguinte: Zaqueu tomou a decisão mais correta que poderia tomar. Sabe por quê? Ele não perdeu a oportunidade de ter Jesus quando Jesus apareceu a ele. Eu quero dizer para você o seguinte: Jesus está aqui nesta noite. Jesus apareceu esses dias para esse grupo de pessoas que fez encontro de casais. Jesus que estava lá sexta, sábado, hoje, ele está aqui. E nenhum deles perdeu a oportunidade de estar com Jesus lá. E eu digo para você, não perca a oportunidade de estar com Jesus aqui nessa noite.
Então, abraça Jesus, agarra ele aí. Você não pode vê-lo, talvez você não possa tocá-lo, mas ele está do teu lado. Agarra ele nessa noite e leva para a tua casa. Faça isso. Você pode dizer amém? Então foi a decisão mais sábia e correta que Zaqueu poderia tomar. Ele não perdeu tempo, ele não perdeu a oportunidade. Ele levou Jesus para casa. E a vida de Zaqueu mudou. Tem um texto muito, eu ia ler aqui, mas o tempo não vai dar, depois você lê com calma, o Salmo 128, versículo 1 até o versículo 6. Quando Jesus está dentro de casa, quando Jesus está conosco, existe plenitude de tudo, plenitude de alegria, plenitude de salvação, plenitude de paz, plenitude de harmonia. Agora, isso não significa dizer que não haverá problemas. Jesus na nossa casa, ele vai nos ajudar a administrar os problemas. É melhor ter Jesus em casa o tempo todo do que ter a ausência dele. Marta, lá em João capítulo 11, versículo 21, ela disse o seguinte: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a certeza que ela tinha. Olha a certeza. Sabemos que o texto se reflete no milagre de Jesus. Então tenha Jesus na tua casa todos os dias. Acorda pela manhã e fala assim: boa noite, Jesus. Vai almoçar, dá graças a Jesus. Ou melhor, vai pela manhã, dá bom dia, Jesus. É o fuso horário. É o fuso. Mas eu corri. Agora, vocês poderiam ter me falado, ninguém falou, né? Eu vi meia dúzia rindo lá atrás, por isso que eu me corrigi. Então, chegou, acordou pela manhã, bom dia, Jesus. Né? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Vai almoçar, dá graças. Antigamente, nós dávamos graças. Todos os momentos que nós nos reunimos para almoçar, nós orávamos. Onde está esse princípio? E à noite, boa noite, Jesus. Ore o tempo todo. Você andar com Jesus é a melhor coisa que existe. E principalmente quando você está viajando de avião. Avião, ô Jesus, tu está aqui, Jesus, tu está aqui, é coisa boa. Então esteja com Jesus do teu lado o tempo todo. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: esteja com Jesus o tempo todo. Então Deus, ele espera que nós façamos tudo que ele nos ensina para que as nossas famílias sejam partes integrantes de forma ativa na igreja. Uma família unida, ela reflete numa igreja unida. Uma família equilibrada, ela reflete uma igreja equilibrada. Uma família saudável, ela reflete uma igreja saudável. Todavia, o oposto também é verdadeiro. Se a família não é equilibrada, a tendência é que a igreja não seja equilibrada. Se a família não é harmônica, a tendência é que a igreja não seja harmônica. Se a família é cheia de problemas, está arriscado isso refletir na igreja para que ela venha a ser cheia de problemas. Então nós precisamos entender claramente que a família é a extensão da igreja e é que a igreja é a extensão da família. Amém? Então entenda isso, que a tua família é a tua igreja e a tua igreja é a tua família. Você sabe onde você começa o teu ministério? Não é na igreja, é na tua casa. É lá que você começa o teu ministério. Sendo aprovado pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos. É lá que teu ministério começa. Porque se tua esposa e teus filhos reprovam você como pastor do seu lar, certamente a igreja vai reprovar você como pastor da igreja. Você não tem como fugir disso. O teu ministério começa em casa. É lá que tudo tem início. Agora, entenda uma coisa. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. Toda família tem problema. Toda igreja tem problema. Só não podemos transferir as responsabilidades. Tem muita gente transferindo as responsabilidades do ensinamento do filho em casa para a igreja. Nossos filhos são criados em casa. Ali, eles recebem o leitinho. Ali, eles são orientados no caminho.
Então, cuidado com a orientação que você dá ao teu filho em casa, porque isso vai refletir na igreja. Na igreja, tem um ensinamento do templo, de valores familiares, de valores bíblicos, de valores cristãos, mas isso tem que ser reforçado em casa, porque senão se perde. Existem papéis que não podem ser invertidos. Amém? A igreja mostra o caminho que conduz a uma vida. Mas muitas famílias em casa estão levando os filhos a caminhos de morte. Entenda isso. O que acontece hoje é muita liberalidade, muita liberdade. Tudo é permitido. Garotas de 14, 13 anos estão indo para festinhas 10 da noite e voltando 5 horas da manhã. E o pai e a mãe estão permitido. São caminhos de morte, querido. Escreva isso. Você tem que botar limites. O cristianismo ele tem limites. A Bíblia coloca limites. Nós temos que ter limites. Adolescentes estão se perdendo, se viciando, se prostituindo, porque os pais estão dormindo quando eram para estar vigilantes. Estão sendo omissos. Escreva uma coisa: o sucesso da família é o sucesso da igreja. Como a destruição da família, a destruição da igreja. Nisso não existe divergência. Igreja e família, existe convergência. Não tem como você fugir. Não existe antagonismo em igreja e família. Existe sinergismo. São sinérgicos. Igreja e família não é confusão. Igreja e família é solução. Precisamos entender isso. Daí a nossa preocupação com o encontro de casais. Daí a nossa preocupação com retiros. Daí a nossa preocupação de trazer a você viver em novidade de vidas aquilo que a Bíblia está dizendo o tempo todo. E eu digo a você, queridos, seja um gerador de vidas em nome de Jesus. Porque aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. Não seja egoísta. Toda família precisa de uma igreja. Toda igreja precisa de família. E nós só seremos igrejas se nós formos família. Mas o que está acontecendo? Fato é que a família como a igreja, se não estivermos atentos, lógico que Jesus está voltando antes disso, mas se nós continuarmos no comodismo, acomodados, nós teremos problemas. A família corre sério risco de se perder. Nós estamos vendo isso. E por sinal, no dia 25 nós temos geradores de vidas. Mas dia 26, às 9 horas da manhã, estamos aqui no encontro, porque às 10, 10 e meia, nós estamos indo para as ruas, dizendo não, a família vai vencer. Eu digo a você, quantos estarão aqui dia 26? Digo amém. Dia 26, 9 da manhã, venha para cá. Vamos para as ruas. Não podemos permitir que a ideologia de gênero venha massacrar, venha maltratar, venha matar as nossas crianças. Eu tenho aqui os meus netos. Tu acha que eu vou permitir isso? Quantos têm filhos aqui? Levante a mão para eu ver. Bem alto assim, olha para um lado, outro para o outro. Você vai permitir que isso aconteça com o teu filho, querido? Você tem que reagir, você tem que vir para cá. Porque existe uma estratégia demoníaca para que a família se acabe, para que a família seja derrotada e destruída. Mas eu creio nessa palavra, eu creio na palavra de Deus, e ela é verdadeira. E ela diz em Provérbios, capítulo 12, versículo 7, projeta esse para mim, por favor. Provérbios, capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: os maus serão destruídos e não deixarão descendentes. Sabe o que é isso? Ideologia de gênero. Não haverá descendência. Não tem como ter descendência. Homem com homem não procriam. Mulher com mulher também não procria. Então não adianta. Não tem como sair disso. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes. Mas a família do homem correto
permanecerá. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer aleluia! 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 Por isso que você tem que gritar. Você não pode ficar parado. Você tem que ser um gerador de vidas. Você tem que entender que Deus quer isso de você. Você precisa ir para a rua. Você tem que dizer que você é contra tudo isso que está acontecendo aí. E digo mais uma vez. Leia comigo. 1, 2, 3. Os maus serão... Mas... permanece. Aleluia! Então, glória a Deus e aplauda o Senhor. Mas tem um levante. Satanás está se levantando, é com ideologia de gênero, seja lá o que for. É um levante satânico. É um mundanismo entrando na igreja. A igreja se perdendo. A igreja agora tem que criar modismo para poder atrair as pessoas. Sabe? Parece que a essência do Espírito Santo se perde. Mas a família, ela é fundamental nisso. Tem que trazer teu filho, sim. Teu filho está com 4 anos, quer ficar jogando videogame em casa e você deixa. Você tem que trazer para a igreja. Ah, mas eu estou obrigando. Não, você está salvando o teu filho. Você está salvando a tua filha. Você está salvando a tua família. Você não está obrigando, você está salvando. Porque aqui é lugar que só prega amor, que só prega verdade. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E por mais que Satanás se levante, por mais que Satanás queira destruir a igreja, por mais que Satanás queira destruir a família, eu quero dizer para você o seguinte, a história de Satanás não está aqui, mas já está na cruz do Calvário. E Mateus 16, 18, Jesus grita, na parte B do versículo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Diga, não prevalecerá. Não prevalecerá. Diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha família e contra a igreja do Deus vivo. Aleluia! Precisamos viver isso. Dia 26, eu tinha um filme para projetar, mas não tenho tempo. Não vai dar para projetar esse filme. Semana que vem, vamos continuar falando. Dia 25, geradores de vidas. Venha, vamos mudar essa história. Dia 26, vamos invadir a freguesia. Aí você fala, mas essa igreja tem poucas pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas. E daí? Vamos fazer a nossa parte. Não seja omisso. Vira para a pessoa que está ao seu lado, balança ela aí. Balança essa pessoa. Fala assim, não seja omisso. Não seja omisso. Balança essa pessoa aí, balança. Não seja omisso. Faça a sua parte. Se você salvar um, já valeu a pena. Amém? Louvado seja Deus. Você pode dar glória ao Senhor e aplaudir a Ele? Não tem como separar. Não tem como dividir. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui. Por essas pessoas que estão voltando para Jesus, que estão aceitando o Senhor, por esse encontro maravilhoso de casais, de casamentos transformados, restaurados. Obrigado pelo novo, Senhor, que está acontecendo nesta igreja. Nós celebramos ao autor da nossa fé, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado por tudo. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, pertencentes à família de Deus. E todos deem um brado de vitória e dizem... Amém. Amém. Deus abençoe.